que hoje aqui Alô, o plenário só tem a presença feminina no plenário. Deputada Célia, deputada Marta, deputada Renata, deputada Dani. E agora entrou Bom Tempo. As garotas estão fortes. Serginho também chegou. Boa tarde a todos. Luiz Paulo, Samuel, Brazão, Olá. Sub, Alexandre, Wellington, Tia Ju, Elton Cristo. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 5ª sessão ordinária, que, iniciada às 16h03, encerrou-se às 17h15. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Eu não vou conceder pela ordem. Se for questão de ordem sobre a pauta, sim. Ao final, eu concedo... É pela ordem. Pela ordem ao final da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Sobre a pauta, deputada Renata? Sim, senhor. Questão de ordem da deputada Renata Souza. Senhor presidente, eu fiz uma emenda a esse projeto que o senhor ainda vai cantar e eu gostaria de solicitar ao senhor a retirada dessa emenda, número 8. Ok. Muito obrigada. É o primeiro da pauta, 3457? Sim, senhor. Ok, então, retirada a emenda da deputada Renata Souza. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3457/2020, de autoria da deputada Mônica Francisco, que institui o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, defesa dos direitos da mulher, favorável. De segurança pública, assunto de polícia, favorável. De economia, indústria e comércio, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Dani Monteiro, Marta Rocha, Valdeir Carneiro e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa dos direitos da mulher, segurança pública, assunto de polícia, de economia e orçamento, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Luiz Paulo. Presidente, em substituição e por delegação de Vossa Excelência, o deputado Márcio Pacheco hoje não pôde estar presente, emitir aqui o parecer sobre as emendas 3457 de 2020, que é o projeto de lei da deputada Mônica Francisco. O projeto recebeu 8 emendas. A deputada Renata acabou de retirar a emenda número 8. Então, o parecer é favorável às emendas de 1 a 7, contrário à emenda 2, concluindo por substitutivo, pedindo a Vossa Excelência a forma final de relação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas de 1 a 7, contrário apenas às emendas 2 e 3. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Coronel Salema. Deputado Malhapão, para emitir parecer. Qual a comissão? Segurança Pública. Acompanhar a CCJ, senhor presidente. Obrigado. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeir Carneiro. Senhor presidente, vamos acompanhar aqui o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Então, presidente, acompanho o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em votação substitutivo, com forma final de redação da CCJ. Se os que aprovam a lista como estão aprovados, vai autógrafo. Declaração de voto. Ao final, por favor, deputada. Ok. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3533, de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a inserção dos profissionais de educação no rol de pessoas prioritárias para a vacinação contra coronavírus Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo. Saúde favorável com substitutivo da CCJ. De educação favorável com emenda. Relatores, deputado Márcio Pacheco,
Márcio Pacheco e Flávio Serafim. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Educação, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, estou aqui relatando as emendas de plenário dos pareceres feitos pelo deputado Márcio Pacheco, PL 3533 de 20, que dispõe sobre a inserção dos profissionais de educação no rol das pessoas prioritárias para vacinação contra o coronavírus. O projeto recebeu 12 emendas, além de uma emenda da Comissão de Educação. O parecer é favorável com subemenda às emendas 1 e 3, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 5 e 6, favorável com subemenda aglutinativa às emendas de plenário números 2 e 11 e a emenda número 1 da Comissão de Educação. Pela prejudicabilidade das emendas 7 e 10, pelo substitutivo da CCJ, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, também pedindo a Vossa Excelência a forma final de redação. A presidência defere a pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saúde, agora como substitutivo, Vossa Excelência poderá dar o parecer, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, deputados e deputadas, como coloquei acho que na primeira discussão, o projeto da deputada Marta Rocha é importante, enfrenta a questão da necessidade de se garantir condições de saúde para que os profissionais da educação garantam o direito à educação da população. Então, a gente tem trabalhado para que o Estado do Rio de Janeiro busque acessar o mais rapidamente possível imunizantes para imunizar o conjunto da população, em especial os grupos prioritários, uma vez que no Brasil isso tem sido difícil pela incapacidade do governo federal, do Ministério da Saúde, de priorizar seriamente o Plano Nacional de Imunização. O projeto, evidentemente, ele suscita uma série de debates, né, sobre qual é a prioridade, quais são, como lidar com a pandemia. A gente tem defendido que a educação tem que ser uma prioridade para que possa funcionar plenamente sem colocar em risco a vida dos seus profissionais. Só que ele trouxe à baila também mais alguns debates, como, por exemplo, dentre os profissionais da educação, como é que seria esse processo de imunização. Então, a gente fez um parecer que é favorável às emendas 1, 2, 4, 6, 7 e 9, favorável com subemenda à emenda 11 e contrário às emendas 3, 5, 8 e 10. A contrariedade, né, é no sentido de que, ao acolher a emenda 11, a gente define um critério, né, de uma sequência para os grupos prioritários dentro da própria educação a serem imunizados, né? Aqueles que já voltaram, aqueles que são dos grupos de risco e aqueles que estão em trabalho remoto que poderão voltar posteriormente. E a gente evita emendas onde se dá a entender que só poderiam ser vacinados os profissionais que já tivessem voltado. Na nossa avaliação, seria um equívoco e acabaria atrapalhando um projeto tão relevante quanto esse apresentado pela deputada Marta Rocha. Eu pergunto à autora, tem acordo para aprovar a quarta? Porque eles têm um destaque aqui, e a preocupação é não conseguir usar. É a opção pelo teletrabalho, eu passei a vista aqui. Senhor presidente. Não, um instante, Luiz, se ela concordar, eu vou chamar a Vossa Excelência. Eu não tenho objeção, não. Pode Então, pôr. Luiz, é porque há sobre a mesa um destaque, e aí eu, o bom andamento do plenário, chamo os trabalhos à ordem e convoco o deputado Luiz Paulo para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, eu também não tenho nenhuma objeção à emenda 4 da bancada do PSOL. Assim posto, passamos no nosso parecer
Está favorável à emenda 4. Vamos considerá-la no substitutivo e dando forma à final de redação, incorporando a emenda 4. A presidência defere pedido de Vossa Excelência e não havendo mais comissão para emitir os pareceres, em votação o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai ao autógrafo. Anuncio o projeto de lei 3869 de 18, de autoria do deputado Márcio Pacheco, considera de utilidade pública a Associação Pestalozzi do Rio das Ostras. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai ao autógrafo. Projeto de lei 2270 de 20, de autoria do deputado Marcelo Dino, que inclui no anexo da consolidação de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, o Dia da Mulher Cristã Evangélica, a ser comemorado anualmente no dia 28 de março. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai ao autógrafo. Para declaração de voto, a deputada Mônica. Em seguida, a deputada Marta. Obrigada. Declaração de voto, senhor presidente. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e todas, colegas, companheiros e companheiras de trabalho aqui na Alerj, quem nos assiste pela TV Alerj, pelas redes sociais, pelo YouTube oficial. Quero, de antemão, fazer uma deferência às presenças do doutor Felipe Gonçalves, presidente da Associação de Magistrados aqui do Estado do Rio de Janeiro, também a doutora Juliana e a doutora Flávia Balieiro e a doutora Juliana Cardoso. Importante mencionar que esse projeto ele é fruto de um diálogo muito importante entre o Judiciário e o Legislativo. É importante dizer, presidente, nesse momento em que a gente assiste ataques à democracia, ao Estado democrático de direito, à relação republicana entre poderes, poder declarar esse voto num dia como hoje é reiterar a importância, principalmente para mim, que sou uma mandatária de primeira viagem, diga-se de passagem, mas alguém muito atenta à luta pela democracia no nosso país e uma relação republicana entre os entes públicos, entre as instituições. Então, ter a presença, né, das doutoras e do doutor Felipe conosco, mais uma vez, reitera a importância desse diálogo que precisa ser aprofundado, ainda mais com um projeto como esse. Né? O Judiciário, na figura, né, das doutoras e do doutor Felipe, vem envidando esforços, não só num diálogo muito profícuo com a Casa, mas também na construção concreta de medidas que possam diminuir o impacto da violência doméstica, do feminicídio no estado do Rio de Janeiro. A gente viu aumentar agora nesse período de confinamento, de isolamento social. Esses números, né, só tendem a aumentar porque há uma profusão de armas na nossa sociedade. A gente precisa também dizer que essas armas são utilizadas para matar mulheres. Então, nós temos a aprovação desse projeto e, na aprovação desse projeto, a possibilidade de dizer o quanto é importante que esse parlamento também concorra para que a gente diminua o número de violações, de violências e de mortes às mulheres. É preciso que a gente garanta que as mulheres estejam sãs, seguras e vivas, e que nos mantenhamos assim. Né? Só no Brasil a gente vai ranqueando como o 5º país mais violento do mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Né? A gente teve um aumento de 7,3% no aumento da violência contra as mulheres, que decorreu em feminicídios só em 2019. Então, se a gente vai garantir que esse ranking continue assim, é complicado, né? Então, é preciso que esforços sejam evitados para que esse ranking, né, que a gente não continue ranqueando nesse sentido, numa 5ª posição, caminhando a passos largos com esse aumento do discurso do ódio contra os corpos das mulheres, mulheres trans, mulheres lésbicas que sofrem também, além disso, o estupro corretivo. Enfim, quero parabenizar também as nossas companheiras, a bancada feminina da Alerj, a deputada Dani Monteiro, que também apresentou projeto nesse sentido, deputada Marta Rocha, enfim, as deputadas
que hoje ocupam esse lugar de poder e fazem valer a legitimidade da presença das mulheres no parlamento, no judiciário e nas instituições que, de alguma maneira, podem contribuir para diminuir com essa chaga Para concluir, que por favor, deputada. na sociedade brasileira. Então, muito obrigada aos pares dessa casa pelo voto, mais uma vez, muito importante nesse projeto para que a gente diminua essa violação sistemática dos corpos das mulheres no estado do Rio de Janeiro. Para Obrigada, declarar, presidente. Deputada Marta Rocha, em seguida, deputada Renata, em seguida, deputada Tia Ju e Carlos Mink. Boa tarde a todas e todos. Eu quero inicialmente registrar aqui que não é à toa que o tema educação faz parte dos objetivos e dos compromissos do PDT. Não é por acaso que talvez o mais importante projeto de transformação da sociedade brasileira foi traduzido pelo então senador Darcy Ribeiro no governo Leonel Brizola com Centro de Educação Integral. E nós não poderíamos estar alheios ao debate que se trava nesse momento sobre o retorno às aulas. Não há dúvida que o distanciamento social, a pandemia, causa um esgotamento emocional em todos. Não há dúvida que a perda da referência da escola em tempo integral, de forma presencial, traz sim danos às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Mas essa decisão é uma decisão importante. Essa decisão tem que ser pautada com critério. Essa decisão tem que tomar uma iniciativa de ouvir os profissionais da área da educação, aqueles que nós gostamos de registrar que estão no chão da escola. Então, quando nós apresentamos esse projeto de lei, determinando a prioridade aos profissionais da área da educação, estamos nos referindo não só aos professores, mas às merendeiras, os inspetores, aqueles que atuam na área administrativa da escola, que esses profissionais sejam vistos em caráter prioritário, é exatamente porque somente a partir desse olhar é que nós podemos traçar um protocolo de retorno às aulas de forma presencial que garanta não só a saúde das nossas crianças e dos adolescentes, mas também dos profissionais da área da educação. Eu quero muito agradecer as emendas que foram apresentadas. Vi em todas as emendas, mesmo naquelas que, por algum motivo, deixaram de ser aproveitadas, porque traziam outros temas diferentes daquele objeto desse projeto, mas vi nas emendas o compromisso de todos os parlamentares de aperfeiçoar esse projeto, de torná-lo viável, efetivo e eficiente e de pensar no retorno às aulas de uma forma segura, respeitando os profissionais da educação e garantindo a saúde das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, muitíssimo obrigado a todos que opinaram favoravelmente para a aprovação desse projeto. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu vim aqui declarar meu voto favorável ao projeto de lei da deputada Mônica Francisco, que estabeleceu o programa de cooperação do Código de Sinal Vermelho do âmbito do Estado do Rio de Janeiro para combater e ter a prevenção da violência contra a mulher. Esse é um projeto super importante que traz também, senhor presidente, a necessidade de formularmos políticas para uma rede de atenção às mulheres. Acho significativo que essa casa esteja se debruçando sobre esse tema. Afinal de contas, a gente tem nessas mulheres violentadas também muito forte a questão de ser mulheres negras, de serem pobres e também residam em lugares de maior vulnerabilidade, como as favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, senhor presidente, o nosso voto foi favorável e também fiz questão de retirar uma emenda de minha autoria que colocava um terceiro naquela ação, não é? Ou seja, essa mulher que apresentava o Código Vermelho também poderia recorrer
a um atendente, seja da farmácia, seja do supermercado, mas enfim, retirei essa emenda, ouvindo muito atentamente ao que colocou o nosso assessor aqui da Polícia Militar, o Coronel Ramos, que trouxe elementos muito importantes no que tange as prerrogativas colocadas pelo CNJ nessa temática. E, para além disso, senhor presidente, a gente tem aqui algo que precisamos aprimorar e, sem dúvida nenhuma, a retirada dessa emenda garantiu também que o serviço possa ser organizado de maneira mais qualificada. Então, senhor presidente, agradecer aqui não só as ponderações do Coronel Ramos, mas também ao esforço coletivo que nós precisamos nos debruçar nessa casa sobre uma rede de atenção a essas mulheres, que passada um momento de vítima e que passada todo o processo de prevenção ao feminicídio, possa contar com a rede de atenção do próprio Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Vou declarar o voto, presidente. Deputada Tia Ju, seguida Carlos Mink e Valdec Carneiro. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, falando aqui, presidente, do meu gabinete, mas já estou descendo aí, que eu estava terminando de atender. Eu gostaria, presidente, de declarar meu voto favorável ao PL 2270-2020, que é o quarto PL, mas também o projeto que fala do Marcelo Seudino, que inclui no calendário o Dia da Mulher Cristã Evangélica. Parabenizar o autor e dizer que eu me sinto incluída, né, nesse projeto. Obrigado por nos dar um dia de homenagem, assim como eu sou favorável de que todos tenham seu espaço no calendário, e também do projeto 3457-2020, que é da deputada Mônica Francisco, que institui o programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho, importantíssimo para o enfrentamento e o combate da violência contra a mulher. A gente viu aí essa questão da violência contra a mulher se acirrar demais na pandemia, as mulheres vítimas de violência de forma lamentável, né, que é algo que a gente não queria que estivesse nas estatísticas lá no pico, mas foi o que a gente presenciou, né? Então, a gente precisa mesmo, Mônica, combater veementemente a violência contra a mulher, saudar aí as juízas, todas. Eu não estou no plenário, não sei, mas a gente aí militou juntos enquanto eu estava no município, enquanto secretária de assistência, e foi uma campanha, e tem sido uma campanha que a gente tem intensificado para que tome uma proporção no Estado inteiro, né? Nas instituições, nos comércios, porque a gente precisa, de fato, combater essa violência, que também é institucional. A gente precisa ensinar. A Marta Rocha traz aí um projeto que com a relação à vacinação das crianças. Aí eu quero também declarar o meu voto favorável, Marta, do projeto 3533, mas fazendo um link, que o espaço escolar é ainda esse espaço que a gente precisa trabalhar o combate, o enfrentamento à violência contra a mulher. A gente precisa ensinar para as nossas crianças, os nossos adolescentes, que não deve se cometer violência contra a mulher. Violência de forma alguma, mas a violência contra a mulher precisa ser trabalhada nas crianças e nos adolescentes, e aí eu parabenizo também o projeto da deputada Marta Rocha pela valorização aí dos profissionais da educação que estão aí no fronte, e fazer um apelo também, senhor presidente, aproveitando aqui o meu tempo, de dizer que a gente não pode esquecer da vacinação também dos trabalhadores do SUS. Eu estive à frente da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Esses trabalhadores, junto com os da saúde, sempre estiveram, por ser serviços essenciais, no fronte do trabalho, da batalha. Eles continuam e eles não podem ficar sem a vacinação. Eles precisam, esses todos que têm que ir para o fronte de trabalho, precisam ser imunizados. E aí a gente inclui conselho tutelar, professores, porque estão tendo que voltar para salas de aula, porque as nossas crianças e adolescentes precisam deles, mas que eles sejam lembrados também na hora da imunização. Precisamos, sim, imunizar os nossos professores, e não posso deixar de fazer deferência aos trabalhadores do SUS. Para concluir, por favor, deputado. Já estou concluindo, presidente. São essas as minhas considerações.
e já estou descendo aí para fazer companhia às minhas colegas, aumentar o quórum feminino aí no plenário. Obrigada, senhor presidente, obrigada a todos. Vem sim. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano. Venho aqui fazer uma dupla declaração de voto. Votei favorável ao projeto 3457 da minha companheira, deputada Mônica Francisco, brilhando mais uma vez. Mônica, parabéns. Que cria um programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho. Vou falar sobre ele. E também votei favoravelmente ao projeto de lei 3533 da minha companheira Marta Rocha, que coloca os profissionais de educação no rol das prioridades. Eu vou começar rapidamente por esse último, da Marta Rocha, dizendo o seguinte: se a gente fala de volta às aulas, tem que vacinar os profissionais de educação. Essencial, sou completamente favorável. E digo mais, quero aqui aproveitar essa nossa tribuna para criticar a falta de planejamento do Ministério da Saúde, que fez com que o município do Rio e vários outros municípios ficassem sem vacina para dar continuidade. Então, agora não tem nem grupo prioritário de saúde, de idoso, o que dirá da educação, né? Nós não estamos com as vacinas chegando da forma como deveriam chegar. Por isso, acho muito oportuno, né, que o Senado, a Câmara Federal, abram a CPI para investigar todas essas omissões, essas trapalhadas, essa falta de planejamento, né? Então, isso, em relação à questão das vacinas, é absolutamente essencial. Voltando agora para o projeto da minha companheira Mônica Francisco. Mônica, eu, como deputado antigo e da Comissão do Cúmplice, sei que muitas vezes a questão da garantia de uma defesa, de um direito, mora nos detalhes. Tem aquelas leis que dizem: nenhuma mulher pode ser agredida, nenhum ambiente pode ser poluído, nenhuma criança pode ser maltratada. Sim. E como é que você faz para garantir que isso não seja letra morta? Então, eu entendo que esse programa e esse alerta, esse sinal vermelho, é uma forma prática e operacional de esse grito, esse SOS, seja prontamente decifrado, entendido e que gere, de fato, uma ação defensiva a quem está em risco, né? Foi dito, por Vossa Excelência, pela deputada Marta também, que o feminicídio tem aumentado. E agora, com essa liberação de armas que se pretende, espero que o Congresso pare essa loucura, alguns países estão aumentando o número de doses de vacina per capita. Aqui a gente está aumentando o número de armas per capita. Mas só que essas armas não matam Covid, matam outras pessoas, inclusive mulheres, inclusive com feminicídio. Então, é muito importante isso. Criar códigos, criar alertas, criar sinais muito facilmente decifráveis por aqueles que têm que tomar uma atenção, que pode salvar uma vida. Eu quero dizer, Mônica, que no passado... Para concluir, por favor, Mink. Vou concluir, André Siciliano, presidente. No passado, eu fiz algumas leis que não eram exatamente assim, mas eram isso. Por exemplo, eu fiz a lei que obrigava a comunicar a violência compulsória contra as mulheres nos sistemas de saúde. Fiz a lei que determinou punição para a chantagem sexual patronal, o famoso ODA-ODS, que vitimou tantas mulheres vítimas dessa injúria, né, dessa humilhação. E, para cada uma delas, a gente teve que fazer um cúmplice e criar mecanismos. Então, Vossa Excelência, conte sempre com a gente. Estaremos juntos nesse alerta, desse sinal vermelho, porque isso pode significar salvar muitas vidas. Parabéns, Mônica. Orgulho. Deputado Valder Carneiro. Senhor presidente, eu quero também justificar o meu voto favorável ao projeto de lei 3457 de 2020, de autoria da deputada Mônica Francisco, que institui
o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como dispositivo de combate e prevenção à violência contra a mulher. Eu tive emendas aprovadas a esse projeto, mas eu quero, sobretudo, falar de como ele ajuda, ao lado de outros projetos que foram aprovados aqui nesta casa no último período, a enfrentar esse que é, provavelmente, um dos principais problemas enfrentados pelo Rio de Janeiro, que é a violência contra a mulher e, especialmente, aquela violência que leva à morte. O feminicídio aumentou muito no Rio de Janeiro e, no contexto da pandemia, todos nós sabemos, e esse não foi um fenômeno apenas do Estado, mas em todo o mundo aumentou também a violência contra a mulher no contexto da quarentena. E mesmo com a Lei Maria da Penha, importante dispositivo federal que ajudou a enfrentar esse câncer na sociedade brasileira, ainda assim, os indicadores que, de modo geral, em média, reduziram de 2006 para cá, mas houve um aumento contraditório, mas delicado do ponto de vista estatístico e social, da violência contra as mulheres negras. Então, isso é muito importante nós ressaltarmos que o projeto oferece mais um dispositivo. Eu, inclusive, deputada Mônica, fiz uma emenda entre as 3 que foram aprovadas, para garantir que a mulher, quando chegar no estabelecimento e apresentar o Código Vermelho, que ela possa, sempre que possível, ser conduzida a um espaço reservado naquele estabelecimento até aguardar a chegada da autoridade de segurança. Ou seja, todo tipo de proteção nunca é demais para enfrentar essa vergonha, esse constrangimento que é a violência contra a mulher no Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, deputada Mônica Francisco, parabéns à Assembleia Legislativa, que dá mais uma contribuição ao enfrentamento desse grave fenômeno contemporâneo. Próximo declarar, deputado Rubens Montempo. Antes, porém, está presente conosco o vereador de Volta Redonda, Betinho Albertas, acompanhado do nosso amigo Marcelo Cabeleireiro. Seja bem-vindo, Betinho. Deputado Rubens, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, prazer muito grande, retornando aqui do Carnaval, e poder falar sobre esses 2 projetos de lei que aprovamos agora. Mas eu queria falar um pouco dessa questão da vacinação, porque, afinal de contas, a deputada Marta Rocha fez um projeto de lei e que nós aprovamos, que nos comprometemos agora a priorizar a vacina para os profissionais da educação. E nesse final de semana nós fomos surpreendidos, na minha cidade de Petrópolis, na cidade de Niterói e outras cidades do Brasil, com alguns profissionais de saúde que deixaram de fazer a aplicação da vacina, fazendo com que a população colocasse em xeque, colocasse em dúvida o sistema público de saúde como um todo. Como pode, num momento desse, de pandemia, onde que o mais importante é você defender a vida, você conseguir as vacinas com muito sacrifício, e o profissional de saúde, treinado, qualificado, é o que todos nós achamos que está, faz um negócio desse, finge que aplicou a vacina. Como que pode um negócio desse? Que irresponsabilidade que chegamos. E a gente faz um projeto de lei aqui para vacinar os nossos profissionais da educação. E quem vai fazer essa vacinação? Então, o nosso sistema público de saúde fica, de alguma forma, em xeque por falta de, sobretudo, evidência de treinamento. Então, eu faço questão aqui de colocar, senhor presidente, a necessidade do governo do Estado, junto com os secretários de saúde de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, que façam um grande treinamento, que implante os protocolos, mas, sobretudo, produza evidências desses treinamentos, para que a população fique mais tranquila e o profissional de saúde se sinta mais comprometido com o seu trabalho, com o próximo e com a vida. Então, fica aqui essa sugestão, todos nós, deputados, em alerta, para que o nosso secretário de Saúde possa promover esse encontro com todos os secretários de saúde na próxima reunião do CONASENS, para que a gente possa garantir não só a aplicação correta dos protocolos,
mas também a evidência dos treinamentos. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira declarar voto, está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia 17. Alexandre. Antes, porém, deputado Alexandre. Sim, Alexandre. Sim. Presidente, eu gostaria de registrar minha indignação com a prisão hoje na madrugada do deputado Daniel da Silveira. Eu fui autor de um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e ele, mais uma vez, comete um atentado à democracia. É inaceitável que parlamentares assistam de forma omissa mais um abuso de autoridade desse ministro. Independente do mérito da opinião dele, que eu, de fato, ouvi o discurso, discordo 100% das palavras dele, mas é inaceitável que parlamentares, ou seja, que qualquer cidadão fique refém desse tipo de judiciário. Não é possível que um parlamentar que tem uma imunidade de opinião seja preso por conta de uma opinião, por mais idiota ou rechaçável que seja essa opinião. Mas é inaceitável que parlamentares fiquem sujeitos a esse tipo de abuso. Obrigado, presidente. Está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia. Anuncio, havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 17 de fevereiro. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 12ª sessão extraordinária, que, iniciada às 14 horas e 57 minutos, encerrou-se às 15 horas e 32 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1928 de 20, de autoria do deputado Coronel Salema, que dispõe sobre os direitos a serem usufruídos pelos doadores de sangue no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Cultura, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paula. Senhor presidente, o deputado Coronel Salema, com o projeto de lei 1928 e 20, ele pretende que os doadores de sangue possam ter direito à meia entrada nos eventos culturais e esportivos promovidos por entidades da administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro, como também atendimento prioritário ao uso de caixas preferenciais, agências bancárias, serviços públicos e privados, etc. A ANS, Agência Nacional de... A Anvisa, desculpa, através da Resolução 153, ela normatizou a doação de sangue no Brasil. E no item B1 desta Resolução 153, de 14 de junho de 2004, diz que a doação de sangue deve ser voluntária, anônima, altruísta e não remunerada, direta ou indiretamente. Nesta casa, já tramitou diversos projetos sobre esse tema. O projeto de lei 1213, de 2004, no qual foram anexados os projetos de lei 3199, de 2006, e o 95, de 2011, ele teve na CCJ, o autor do mesmo era o deputado Gilberto Marmares, e o então relator, deputado Belo Leal, não deu continuidade do mesmo, transformando em indicação legislativa. Então, senhor presidente, tendo em vista que tem a resolução 53 da Anvisa e o projeto contraria a resolução, o meu parecer pela CCJ é pela inconstitucionalidade da matéria. Não quer dar indicação, Luiz? Nem indicação? Só se for indicação, uma indicação simples, presidente, porque o legislativo vai contrariar da mesma forma. Pode ser, senhor? Indicação simples?
Hein, presidente? Vamos dar pela primeira, Vossa Excelência. Não pode, porque não pode voltar, não adianta. Então, não há outro parecer da CCJ, a presidência vota o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade. Se os que aprovam a medida como estão aprovada, vai ao arquivo. Anuncio em regime de urgência a discussão única projeto de lei 3503 de 21, de autoria do deputado Luiz Martins, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação diária de listagem de todos os vacinados contra a Covid-19 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Assuntos Municipal e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o PL 3503 de 21 dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação diária de listagem de todos os vacinados contra a Covid-19 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O autor é o deputado Luiz Martins. Eu considerava, senhor presidente, até algum tempo atrás, um projeto como esse, o deputado Luiz Martins está aqui na minha frente assistindo, inconstitucional. Mas ocorre que, recentemente, a Justiça de São Paulo, na segunda vara de Fazenda Pública, através do juiz Wagner Gidaro, em 29 de janeiro de 21, determinou que a Unicamp forneça ao Sindicato dos Servidores da Unicamp, STU, uma lista com a relação do nome dos profissionais que receberam a dose da vacina contra a Covid-19. A decisão ocorre após a entidade ajuizar uma ação civil pública, onde indica a suspeita de violação na fila de prioridades, o que motiva o deputado Luiz Martins, e, portanto, descumprimento do Plano Nacional de Imunização. No texto, o magistrado que deu a liminar destaca que o sigilo é exceção e deve ocorrer somente quando a publicidade tem valor negativo para o interesse público. Aqui, não há, em princípio, prejuízo ao interesse público com a transparência da lista de imunizados. Ao contrário, contribui na fiscalização do procedimento de imunização de prioritários. Informar quem já foi vacinado também não prejudicaria a pessoa do servidor imunizado, pois em nada atinge ter recebido a dose de imunização contra tão devastadora doença. Aliás, o interesse público está no cumprimento fiel da lista de prioridades e não no sigilo de quem foi eventualmente imunizado. Então, senhor presidente, respaldado nessa recente decisão de 29 de janeiro de 21, da segunda vara de Fazenda Pública do juiz Wagner Gidaro, lá em São Paulo, que o meu parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, inicialmente eu quero saudar o deputado Luiz Martins pela sua iniciativa, me solidarizar com os argumentos do deputado Luiz Paulo, no que se refere ao aspecto da constitucionalidade, mas queria dar destaque aqui ao interesse do deputado Luiz Martins quando apresenta esse projeto. Na verdade, lamentavelmente, diante de tantos fatos que demonstram os desvios que vêm acontecendo no programa de imunização contra a Covid-19, é extremamente oportuno e pertinente nós trabalharmos sob a ótica da transparência e da divulgação nos sites oficiais das prefeituras, o rol daqueles que já tiveram a vacinação e, sem dúvida nenhuma, vamos estar aqui garantindo o mais importante interesse público, que é a questão da transparência e também da saúde pública de todas e todos. Portanto, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputada Mônica Francisco.
Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra da Para discussão. discutir, presidente. Para discutir. Deputado Flávio Serafini, para discutir. Já há 19 emendas ao projeto. Senhor presidente, serei breve. Quero parabenizar o deputado Luiz Martins pela iniciativa de buscar, através desse projeto de lei, garantir mais transparência ao processo de imunização nos diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro. A gente está diante de uma pandemia que é a mais grave dos últimos 100 anos, pelo menos. Só no Brasil já matou quase 250 mil pessoas. No estado do Rio de Janeiro, dezenas de milhares de pessoas. E a gente tem visto, ao mesmo tempo, que uma corrida para se dar respostas a essa pandemia, por exemplo, se chegou à produção de vacinas em tempo recorde no mundo inteiro, diferentes países do mundo, diferentes laboratórios, a gente tem visto aqui no Brasil, em especial, uma dificuldade no enfrentamento à pandemia que se aprofunda especialmente pela postura do governo federal. O governo tem minimizado a gravidade da pandemia, chamou de gripezinha, minimizou as mortes causadas pela pandemia. Quem não se lembra do presidente Jair Bolsonaro falando "e daí?". E isso se reflete na incompetência do Ministério da Saúde, né, comandado pelo general Pazuello, que tem, refletindo a posição de pária do Brasil hoje no cenário internacional, encontrado muita dificuldade para a compra e aquisição de vacinas. O Brasil é um país continental, a Fiocruz e o Instituto Butantan seguiram caminhos complementares que nos garantiram acesso a uma quantidade de doses da vacina, mas que ainda é insuficiente para garantir de forma sustentável a imunização da população brasileira. Ou seja, nós estamos com escassez de vacina. E num país que nem o nosso, marcado pela desigualdade, pelo privilégio, pelo coronelismo, há poucos dias mesmo eu citava um deputado que vai aí para a LERJ e fica conversando com os assessores sem máscara, praticando assédio, ou seja, onde aquelas pessoas que detêm o poder se sentem no direito de passar à frente das outras, num país como esse, ter transparência num momento de escassez de um direito fundamental para a população, como o direito à imunização, é fundamental, e o deputado Luiz Martins acerta ao apresentar esse projeto. Como ele é o primeiro projeto tramitando na casa que lida diretamente com essa questão, eu até conversei com a minha assessoria, a gente estava elaborando um projeto também no sentido de dar transparência, para garantir transparência no processo de imunização, garantir alguns direitos aos usuários. A gente resolveu emendar esse projeto do Luiz Martins como o primeiro projeto que está tramitando na casa e fortalecê-lo para que ele seja o mais completo possível. A gente viu nos últimos dias, por exemplo, aqui no município de Niterói, no município de Petrópolis, em outros municípios, casos como de pessoas que estavam sendo enganadas de que estavam sendo imunizadas e não estavam. E se as famílias não tivessem filmado, sequer se teria descoberto a fraude provocada ali por um profissional que está na ponta. Por que ele provocou isso está sendo investigado, se ele está também tomado pelo espírito negacionista que tomou conta da presidência da República, se ele agiu por erro, né, por falta de qualificação, isso está sendo investigado, mas de qualquer forma é muito grave. Uma pessoa que acha que está imunizada e que não está, isso pode levá-la à morte, né, por entender erradamente que está protegida. Então, a gente fez algumas emendas no projeto do deputado Luiz Martins, que a gente espera que ele prospere o mais rápido possível, que ele volte na semana que vem e que ele seja votado, para que a gente tenha transparência. Acho que transparência, controle social são dois pressupostos fundamentais para a garantia dos direitos da população num país tão desigual que nem o nosso. Então, parabenizo pela iniciativa e rogo que a gente aprove rapidamente esse projeto para garantir mais transparência no processo de imunização no estado do Rio de Janeiro e nos diferentes municípios. Não havendo quem queira discutir, encerrada... Presidente. Deputado Luiz, para discutir... Só para concluir, eu estava vendo o parecer do relator, deputado Luiz Paulo, que só melhorou o projeto, eu já vi as emendas dele, a deputada Marta Rocha na Comissão de Saúde, a deputada Mônica, que deu parecer agora, e o Flávio Serafini. Eu acho que o Flávio resumiu muito o espírito de que eu coloquei nesse projeto, o absurdo que está acontecendo no país com a falta grande de vacinas, você não ter uma sequência, as pessoas desrespeitando, usando o seu poder que tem de passar à frente de outros, e a falta de informação. Então é isso
nós buscamos a transparência em cada município, colocar realmente diariamente, para que a população saiba quem foi vacinado, seu CPF, sua atividade empresarial, comercial, para que possamos realmente usufruir dessa vacina com dignidade para cada grupo que realmente tem essa prioridade. Eu sei o esforço que foi feito por Vossa Excelência, senhor presidente, com o orçamento da LERJ, investindo na Fiocruz, então isso tem que ser tratado com seriedade. E lhe peço mais uma vez, como o deputado Flávio Serafim falou, para que volte à pauta semana que vem e demos celeridade. Eu vi 90% das emendas são melhorando o projeto e algumas colocando esse absurdo de alguns segmentos da saúde, colocando ar nas pessoas, em vez da vacina. Então, presidente, eu sei do seu senso democrático de colocar imediatamente na próxima sessão da semana que vem, para que possamos dar ao cidadão o seu direito de conhecer e transparência a cada um. Obrigado, presidente. Ok. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 19 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1474 de 19, de autoria do deputado Renato Zaca, que altera a lei 5.645 de 2010 e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia da Fábrica do Conhecimento, no município de Paracambi, que será comemorada na penúltima semana de setembro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade com emendas, concluído por substitutivo, e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável com o substituto da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco e Pedro Ricardo. Em discussão. Eu vou discutir, né? O que trata aqui é um prédio histórico que está situado na cidade de Paracambi, prédio de 1871, uma antiga fábrica de tecido que chamou Brasil Industrial, que era o início da industrialização do Brasil. Nessa fábrica hoje funciona uma escola de música Vila Lobos, belíssima escola, Espaço da Ciência, uma escola de balé, funciona uma escola técnica estadual, uma escola técnica federal, funciona 12 cursos superiores públicos e 7 de pós-graduação. 7 de pós-graduação e um vestibular social. Tudo feito pelo siciliano na época que foi prefeito da cidade. Tudo que tem lá, não tem nada que outro botou lá. Então, parabenizo o Zaca por dar, que a gente chama Fábrica do Conhecimento, que foi a fábrica que a cidade de Paracambi nasceu em torno da Vila Operária da Fábrica. A cidade chegou a ter 5.300 operários nessa fábrica. Foi a maior fábrica da América Latina por um período. O primeiro presidente dela depois foi presidente do Banco do Brasil. A fábrica tem uma história bonita. Dom Pedro II esteve por 2 vezes visitando a fábrica, a Princesa Isabel. Então, a fábrica tem uma história muito bacana. E a gente chama ela justamente de Fábrica do Conhecimento. Estudam mais de 10 mil alunos por semana. E é um espaço belíssimo. Então, parabenizar aqui o deputado Renato Zaca. Para discutir, deputado Valder Carneiro. Já que Vossa Excelência puxou o fio dessa história, saudar o deputado Renato Zaca pela iniciativa. De fato, esse conjunto de instituições de formação ali reunidas na Fábrica do Conhecimento em Paracambi se tornou um marco, não apenas para Paracambi, não apenas para a Baixada Fluminense, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. E, além disso, ele aponta para um modelo que pode ser adotado em outros espaços, em outras dependências, que carecem de urgente revitalização e recuperação. Esse exercício, André, que você coordenou como prefeito e juntou instituições federais, instituições estaduais, em torno de uma agenda de formação e de desenvolvimento científico e tecnológico, é exatamente esse desenho, André, que a gente precisava ter naquele prédio abandonado da antiga Gama Filho. Exatamente esse desenho, só que o espaço lá é maior, mas assim, é um campus universitário, nem sei se é tão maior assim, mas é um campus universitário completo, que entrou em decadência a partir do seu fechamento em 2014. Ali tem prédios prontos,
Ali tem laboratórios prontos, claro, precisam ser recuperados. Mas o conceito mais adequado do meu ponto de vista ali, até do ponto de vista, até em função da necessidade de investimento, seria reunir instituições estaduais, federais, que pudessem em conjunto desenhar um modelo à semelhança desse de Paracambi. Acho que Paracambi poderia ser a referência para a gente ter um projeto articulando Estado, Brasil, município do Rio, para recuperar aquele polo como um polo de formação, como um polo de inovação tecnológica, como um polo de desenvolvimento da pesquisa. Então, eu quero aqui fazer a discussão, lembrando a importância histórica de Paracambi, desse projeto que você liderou, lembrando a importância, ressaltando a iniciativa do Renato Zaca e plantando aqui essa semente, né? Eu sou autor da lei, junto com Paulo Ramos, que definiu aquela área da Gama Filho como área de interesse público para fim de desapropriação. Portanto, a lei já tem um lastro legal para uma desapropriação, e ali a gente sabe que seria necessário um conjunto de esforços. Então, André, quem sabe a Assembleia Legislativa, hoje presidida por quem foi prefeito de Paracambi e desenhou esse modelo, pudesse ajudar a desenhar um modelo semelhante ali na Rua Manuel Vitorino, no bairro da Piedade, para reerguer não só aquele polo de formação, mas reerguer todos aqueles bairros que foram morrendo junto com o fechamento da antiga Universidade de Gama Filho. Parabéns, André, parabéns, Zaca. Vamos recuperar o antigo prédio da Gama Filho. Eu só responder o deputado Valdec, nós já pedimos a PGE para fazer a avaliação do espaço, e a ideia é que pudéssemos ali desapropriar, a Assembleia, com aprovação, logicamente, da mesa e do plenário, poderia pagar para destinar aquele espaço para a ciência e tecnologia, ou mesmo para a própria UERJ, para que a gente pudesse revitalizar o bairro. Deputado Bom Tempo, em seguida Eliomar. Eu gostaria de parabenizar o deputado Renato Zaca pelo projeto de lei, mas também gostaria muito de parabenizá-lo, presidente, que foi prefeito junto comigo durante 2001 até 2008. E nós sabemos, nós que administramos a coisa pública, as cidades do nosso estado, a quantidade de prédios que nós encontramos esvaziados, de fábricas antigas. Lá em Petrópolis, Petrópolis foi talvez a cidade mais importante da América do ponto de vista da indústria têxtil. E antigamente existia o trem. E todas as fábricas foram construídas ao longo da linha do trem. Quando a ditadura acabou com o trem, infelizmente, as fábricas começaram também a perder sua pujança. Então, fica aqui uma necessidade de fazer essa discussão mais profunda no Estado do Rio de Janeiro. Para a gente recuperar a nossa economia, a gente precisa rediscutir a nossa capacidade inventiva, mas também a nossa diversidade. Sem tirar o olho do petróleo, sem tirar o olho do gás, mas a gente precisa rediscutir as nossas vocações. E eu queria propor, senhor presidente, que a gente crie uma comissão especial para discutir a questão do desmonte da indústria têxtil no estado do Rio de Janeiro, que já empregou mais de 300 mil fluminenses. É importante a gente fazer essa discussão e simplesmente não aceitar o fato de que o coreano, que o chinês, acabou fazendo com que a gente ficasse refém e desmontasse a nossa economia do ponto de vista da indústria têxtil. Então fica aqui, né, essa nossa sugestão para que a gente possa fazer um aprofundamento dessa discussão, que é necessário para que o Estado do Rio de Janeiro possa recuperar a sua economia. Obrigado, senhor presidente. Deputado Rubens pode apresentar que eu traí ao plenário. Só para ilustrar o que Vossa Excelência acabou de falar, a Central do Brasil, a linha férrea, terminava dentro da fábrica. Parava no portão da fábrica. Foi assim para levar os equipamentos e depois para exportar o tecido ali produzido. Então, ia até o portão interno da fábrica. E quando foi desativada lá? A data de desativação? Ela fechou totalmente em 96. Não, o trem. Não, aí foi ao longo do século XX, foi parando, porque a cidade passou, a Vila Operária da fábrica passou a ser a cidade. E aí ele para na estação de Paracambi, 1 quilômetro da fábrica, mas a linha ferroviária ia até dentro do pátio da fábrica, parava na porta da fábrica. Só para concluir, senhor presidente,
lá em Petrópolis foi em 1966, a última vez que o trem subiu a serra. É uma lástima. Deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas presentes, funcionários, imprensa, companheiros que nos assistem pela TV Alerj e companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Quero louvar a iniciativa desse projeto do deputado Zay. Realmente já é uma demanda, inclusive essa demanda foi tratada na Comissão de Cultura nossa, entendeu? Uma demanda da população, do pessoal, produtores da arte, realmente os fazedores de cultura de Paracambi já demandava exatamente esse prédio para recepcionar esse centro do conhecimento, que eu acho formidável, realmente é louvável. Inclusive recebendo a Escola Vila Lobos de Música, que é uma escola que prepara técnicos. Isso daí é uma oportunidade para jovens que às vezes não têm a condição de sair da cidade do interior e ir para a capital, entendeu? Então, olha, realmente é um projeto que todos nós, essa Assembleia Legislativa, aprovando isso até por unanimidade, está cumprindo com o seu papel fundamental de zelo pela cultura no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Inclusive, presidente, eu gostaria, como presidente da... mas gostaria de emitir um parecer favorável pela Comissão de Cultura, se por designação da mesma. Gostaria. Ok. Deputado Luiz, quer falar? Ok. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação... Eu queria só fazer um adendo, presidente, se puder, ou de repente declarar depois, eu não sei. Rapidamente, Mônica, por favor. Não, é bem rapidinho também, só ressalvar aí os louvores tecidos ao projeto, ainda mais nesse período, né? E fazendo também uma lembrança do belíssimo artigo publicado no último final de semana pelo nosso professor economista Mauro Osório. Acho importante essa discussão, né, pululando aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Amanhã teremos uma audiência importante também. Esse tema precisa, de fato, estar na ordem do dia, sem trocadilho, e ressalvando aí a belíssima apresentação de projeto feita pelo nosso colega, nos faz refletir, nos traz uma discussão importante. É preciso pensar cada vez mais em como voltar a sorrir no Rio de Janeiro, produzindo a possibilidade, perspectiva de futuro, com geração de trabalho e renda, com fomento à cultura, né, com as nossas expressões regionais. Isso é importante que a gente fortaleça as expressões locais, isso sem deixar de olhar no retrovisor da memória, da história e dos processos do mundo do trabalho, né, da sua derrocada, nos seus períodos, nas possibilidades de inovar e de fortalecer as políticas públicas, para que a gente saia do atoleiro em que nós entramos e que a gente possa escrever uma página a outra na história do estado do Rio de Janeiro. Parabéns aí pelo projeto, que bom que a gente tem um projeto belíssimo como esse em pauta hoje. Importante um diálogo franco aí com os projetos apresentados na casa. Obrigado. Parabéns. Então, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, concluído por substitutivo. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei 3178 de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, Dia Estadual de Bandas e Fanfarras. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, relator o deputado Carlos Mink. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nesse como estão aprovado, em primeira, retorna em segunda discussão. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Lucinha, está aberto, Lucinha, o seu som. Deputado, ok. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 13ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h33, encerrou-se às 16 horas.
Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Presidente, Sim, uma Luciano. questão de ordem, peço desculpa que eu estou tentando acompanhar, mas a minha internet não está direita aqui, não está legal. Questão eu de queria pedir ordem. a coautoria do projeto do deputado Renato Zaco, da Mônica também e da Marta Rocha, por favor. Ok. Concedida da Marta e da Mônica aqui. Mas o Renato Zaca não se encontra, mas voltará em segunda, a gente discute. Ok? Tá bom, obrigado, presidente. Eu chamo a atenção do primeiro projeto na pauta. Há 4 destaques ao projeto. Sendo informado que são 4 da bancada do PSOL e 1 da deputada Zeidan. Então vamos colher os pareceres e vamos ver se a gente consegue chegar a um entendimento. Deputado André, no caso desse último destaque do PT, o destaque é até proposta minha. Eu já conversei com o relator, que é o deputado Luiz Paulo, era sobre uma das emendas que eu fiz e ela já foi incorporada, então pode tirar esse destaque. 4 da bancada do PT. Então, anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 813 de 2019, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que cria o programa de estágios em academias de praças públicas para os alunos de educação física das universidades estaduais do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça para condicionalidade, educação favorável, trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de orçamento favorável. Relatores, deputado Max Lemos, Thiago Pampolha, Bruno Dauara e Lucinha. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Educação, de Trabalho e de Orçamento. Às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o PL 813 de 18, que cria o programa de estágio em academias praças públicas para alunos de educação física das universidades estaduais do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do deputado Samuel Malafaia, ele recebeu 20 emendas. O deputado Márcio Pacheco nos apresentou o seguinte relatório: favorável às emendas 5, 16 e 17. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3 e 13. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 7 e 14. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 8 e 15. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e solicitando a Vossa Excelência a forma final de redação. Ok. Questão de ordem, presidente. Deputado Valdec. Apenas para solicitar, já que se trata de estágio de estudantes de universidades, que a Comissão de Ciência e Tecnologia também pudesse emitir parecer sobre esse projeto. Deputado Flávio, duas emendas foram acatadas, as 16 e 17. Está ok? Vai manter os outros 2 destaques, sim ou não? Não. Não? Não. Então, com autorização do deputado Flávio, quero ouvir a deputada Dani, por favor. Sim, senhor presidente, o projeto é meritório, nossos destaques eram no sentido de melhorar e aperfeiçoar o projeto. Acredito, juntamente com o deputado Flávio, que com a incorporação da emenda 16 e 17, o projeto ele tem os ajustes necessários no que tange à remuneração do estagiário e do acompanhamento de um profissional de educação física, então retiramos nossos destaques. Ok, retirados então os destaques. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, a iniciativa do deputado Samuel Malafaia é louvável, busca ampliar o campo de estágio do profissional de educação física. A gente fez algumas emendas, uma buscando ampliar, inclusive, o escopo do projeto para que ele não fosse circunscrito a estudantes das universidades estaduais. Outra, buscando, assim como a lei de estágios prevê, deixar em aberto a possibilidade ou não de remuneração do estagiário. E outra, tentando delimitar melhor que tipo de formação do profissional de educação física pode se fazer no espaço de praça pública. Porque a verdade é que o profissional de educação física ele pode ser
licenciado, ou seja, ele pode ter uma formação para dar aula em escolas, ou ele pode ser um bacharel, pode trabalhar em academia, né, é um profissional da educação física, mas não ter a formação para dar aula em escola. O projeto inicialmente não delimitava exatamente do que falava, e por isso as nossas emendas buscavam aperfeiçoar a iniciativa do deputado Samuel Malafaia. Nossas emendas haviam sido construídas em conjunto com representantes do Conselho Regional de Educação Física e profissionais da educação, que trabalhamos sempre para zelar pela formação dos profissionais de educação. Então, com o parecer da CCJ, as nossas preocupações principais, tanto para ampliar o projeto quanto para delimitar melhor algumas questões, foram contempladas. Então, elogio a iniciativa do deputado Malafaia, elogio o parecer da CCJ, inclusive não vou nem apresentar um parecer diferente, vou acompanhar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Márcio Canela. Rodrigo Amorim. Acompanhe a CCJ, presidente. Os pareceres emitidos. Senhor presidente, posso dar pela Comissão de Ciência e Tecnologia? A presidência defere pedir de Vossa Excelência. Eu serei breve. Comissão de Ciência, deputado Waldeck. Não, porque se trata de estágio universitário, eu queria apenas dizer da importância da iniciativa do projeto do deputado Samuel Malafaia. Eu tinha algumas preocupações que, em diálogo com a relatoria, foram contempladas, seja para ampliar o escopo do projeto, como disse agora há pouco o deputado Flávio Serafini, para que ele não ficasse circunscrito apenas, deputado Samuel, às instituições de ensino superior estaduais, pudessem se ampliar também para outras instituições de ensino superior que oferecem o curso de licenciatura em Educação Física, a preocupação também com a formação desses profissionais, uns são licenciados, outros são bacharéis, e, sobretudo, no caso do estágio feito em escolas, se o estagiário na escola vai cumprir parte da sua carga horária de estágio num ambiente fora da escola, numa praça, enfim, é preciso que haja um pronunciamento da direção da escola nesse sentido, porque ela é responsável por aquele estagiário enquanto ele estiver fazendo estágio na unidade escolar. As emendas foram aproveitadas, eu quero saudar o deputado Samuel Malafaia, é uma boa iniciativa, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, portanto, acompanhe o substitutivo da CCJ. Não havendo não havendo mais comissões, em votação, substitutivo com forma final de redação que a presidência defere da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 122/2019, de autoria do deputado Brazão, dispõe sobre a informação do número de telefone gratuito da Central de Atendimento das concessionárias que exploram as rodovias estaduais na forma que menciona. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade e transporte favorável. Relatores, deputados Rodrigo Bacelar e enfermeira Rejane, pendendo de pareceres da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, deputado Waldeck Carneiro. O parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2655 de 17, de autoria do deputado Paulo Ramos, que autoriza o Poder Executivo a consignar nos registros da polícia, do policial militar e do bombeiro militar, que passaram para inatividade o posto ou graduação correspondente aos proventos que recebem. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Segurança Pública e Assunto de Polícia é favorável. Defesa Civil, favorável. Servidores Públicos, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores Jorge Felipe Neto, Coronel Salema, Rosenberg Reis, Bruno Dauário e Eliomar Coelho. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retorna em segunda. Anuncio em discussão única, projeto de resolução 406 de 2020, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao Instituto É Possível Sonhar. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável, relator deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 411 de 2020, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, concede a medalha Tiradentes e respectivo diploma ao segundo sargento Ademar Gomes de Oliveira Júnior, RG 71501 da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas
Favorável, relator deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação com voto pela abstenção da bancada do Novo, do Siciliano e da bancada do PSOL. Marta Rocha, Valdec Carneiro. Anuncio indicação legislativa número 295/2020, de autoria do deputado Tiago Pampolha. Solicita ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witson, o envio de mensagem expondo sobre a reativação do complexo Rubem Braga e seus elevadores, assim como responsabilidade do Poder Executivo na sua gestão, operação, conservação e manutenção. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa pela transformação em indicação simples. Relator deputado Dionísio Lins. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer, perdão. O presidente chama os trabalhos à ordem, recebeu uma emenda e retorna às comissões. Indicação Legislativa 306/2020, de autoria do deputado Flávio Serafini, que solicita o uso do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais de acordo com a aplicabilidade dos recursos do FECP, conforme Lei 4.056 de 2002, com a finalidade de oferecer auxílio visando a inclusão digital aos alunos da educação básica da FAETEC que declararem hipossuficiência financeira enquanto durar a pandemia do Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Carlos Augusto. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na ordem do dia, a presidência dá por encerrada a mesma. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o Chiquinho, depois Luiz Paulo, Eliomar, Valdec e Rodrigo Amorim. Algum outro parlamentar que queira fazer a inscrição? Ok. Então, boa tarde a todas e a todos. Deixar vocês com a presença. Boa tarde, presidente. Um abraço. Boa tarde, Boa presidente. Boa tarde a todos e todas. Beijos. Boa tarde, Beijo. André Siciliano. Boa tarde a todos. Quero bolo, hein, Bebeto? Bom, passamos então ao expediente final. Tem a palavra Presidente agora o Valdec. primeiro... Pela ordem. Deputado, quem pede pela ordem? Deputado Flávio Serafini, pela ordem. Antes de iniciarmos o expediente final. Por favor, deputado. Presidente, serei muito breve. Eu quero parabenizar o deputado Bebeto, que fez aniversário essa semana. A deputada Mônica Francisco acabou de nos relembrar. Obrigado, Flávio. Obrigado. Esse período está sendo importante porque eu fui de uma geração que, em 1987, assistiu no Maracanã o gol do Bebeto em cima do Tafarel contra o Inter, nos consagrando campeões da Copa União. E esse ano a gente vai ser campeão de novo em cima do Inter. Se Deus quiser, se Deus quiser. Especial aí esse Olha, bela aniversário do Bebeto. lembrança, Flávio. Parabéns, Bebetão. Obrigado, Mônica. Obrigado a vocês. Muito bem. Valeu, Bebeto. Parabéns, Bebeto. Ô, Luiz. Deputado Luiz Paulo, quem intervém? Pois não, deputado? Claro. É para fazer justiça ao Bebeto, porque ele, o Flamengo, nesta oportunidade, ganhou do Internacional de 1-0 em Porto Alegre, com gol do Bebeto, e ganhou de 1-0 no Maracanã, com gol do Bebeto. Então, na verdade, ele fez 2 gols em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Empatamos, Luiz. Lá em Porto Alegre foi empate. Depois o centrofor deles E empatou. aqui no segundo jogo eu fiz o gol da vitória também. Graças a Deus. 1-1 e 1-0. Toda a razão. Isso. Parabéns. Valeu. Obrigado aí pelo carinho de vocês aí. Poxa. Abraço. Muito obrigado. Parabéns, Bebeto. Passamos agora ao expediente final. Obrigado. Tem a palavra o primeiro orador inscrito, o deputado Chiquinho da Mangueira. Chiquinho, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Então, passemos ao segundo inscrito, o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Senhor presidente, como de hábito, nós tivemos esse ano de 21 e 22 um ano muito atípico, principalmente nesse período carnavalesco. E o carnaval sempre dá para a gente fazer muitas reflexões. A primeira delas é que, ao longo dos meus
tantos anos de vida, 75, eu não tenho lembrança de ter tido qualquer ano que não houvesse carnaval. E isso nos levou a muitas reflexões. E a primeira delas, que esse ano de 20 e o de 21 são os anos mais difíceis de nossas vidas. Porque seja qualquer o lado que nós olhemos, as decepções são muitas e o desalento maior ainda. Inicialmente, vamos verificar em relação ao combate à pandemia devastadora. O governo, e vou me focar aqui no governo federal, negou sistematicamente a ciência, negou que a aglomeração fosse responsável pela contaminação, negou que o uso de máscaras poderia proteger contra o vírus, estimulou que poderia haver e seria positivo a contaminação de manada, fez propaganda indevida e gastou dinheiro público em cloroquina, em ivermectina, azitromicina e tantos outros medicamentos que inventaram que teria efeito positivo para combater o coronavírus, quando nada disso era real. Foi um governo que negou o tempo todo a vacina, fazendo piadas e cogitando até ridiculamente que as pessoas podiam virar jacaré ou que ia ser inoculado, né, algum tipo de chip chinês para fazer o controle das pessoas. E agora o que nós vemos é a falta de coordenação do Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Imunização, no meu entendimento, falta de coordenação proposital para que esse caos que está existindo no Brasil seja assumido por governadores e prefeitos. E a consequência desalentadora disso tudo é o crescimento da contaminação e do número de mortos. Sequer os nossos idosos conseguiram ser vacinados. Ainda estamos na faixa dos idosos sendo vacinados maiores de 80 anos. E acabou a vacina. Agora, se tudo der certo, só novo lote de vacina no meado da semana que vem. Em relação à economia, senhor presidente, negou o presidente da República e o ministro da Economia que a recuperação econômica do Brasil passaria necessária e obrigatoriamente pela vacinação coletiva. Não se prestigiou e priorizou a compra de vacina dos mais diversos laboratórios. Se negou a compra de vacinas chinesas, vacina russa e até mesmo vacina americana da Pfizer. A consequência é um aumento do desemprego e da renda, um aumento do desemprego acelerado e uma queda de renda brutal dos menos favorecidos. Em relação à política externa, senhor presidente, quis o ministro das Relações Exteriores que o Brasil fosse o pária do mundo. E conseguiu. Estamos com dificuldade de relações exteriores com todos os países, porque a única política de relação exterior que teve nesse período
foi de apoio ao Trump. A Trump que acabou de perder a eleição, já tendo o novo presidente dos Estados Unidos, que é o Biden. Na política interna, o governo Bolsonaro sempre negou aliança com o Centrão e acabou de fazer essa aliança. E com essa aliança, houve uma junção de interesses políticos diversos, de muitos segmentos, tanto de direita quanto de extrema esquerda, no sentido de desmoralizar a Lava Jato. E, com isso, este Centrão também criar um manto de proteção para que a justiça não alcance a plutocracia corrupta que ainda existe atuando no nosso país. A consequência funesta é o retrocesso ao combate à corrupção. Em relação ao meio ambiente, senhor presidente, foi devastadora a política ambiental do governo no sentido de incentivar o desmatamento e a não proteção à região amazônica. A consequência foi o aumento exponencial desse desmatamento e incêndio devastadores, tanto no Pantanal quanto na região amazônica. E agora, quando a população do Brasil inteiro quer mais vacina, vem o presidente da República e emite um decreto para a expansão de armas de fogo, autorizando a sair de compra de 4 armas para 6, de 1.000 balas para 2.000. A quem interessa isso? O povo quer vacina, mas o governo prioriza os fabricantes de arma, prioriza aqueles que vão se completar dessas vendas de armas, que são os milicianos e os narcotraficantes, prioriza o aumento da violência, prioriza a impunidade e ainda estimula setores radicais de direita que acham que armando a população vai facilitar um golpe contra instituições democráticas. Isto é lastimável, mas, na verdade, quer se desviar a atenção do Ministério da Saúde, inepto, para a questão do armamento. E, encerrando, senhor presidente, agora verificamos, né, que passa a ser uma rotina deputado federal querer agredir as instituições em discursos e publicações que abalam as instituições. E ainda fazem isso, rememoram o AI-5, e ainda chama a seu favor o ideário democrático. Ora, diante disso tudo, que acontece a cada momento, realmente a gente tem que resistir, a gente tem que lutar, mas há um desalento. Eu jamais imaginei que ia viver nesse país que todos nós amamos e desejamos o progresso, que todos nós queremos política de desenvolvimento econômico e social, anos de 20 e 21 tão duros e difíceis. Não tem uma área que a gente possa olhar de uma forma mais aguda, mais atenta, sem verificar que nós estamos na contramão da história. É tudo muito lastimável. Hoje, quarta-feira de cinzas, e continuamos a verificar que, a despeito de não ter carnaval,
as aglomerações aconteceram a rodo. Bailes ali na base do Vidigal, enturradas de pessoas que vão lá de livre e espontânea vontade. É claro que quem patrocina esses bailes também estão na área do crime, mas as pessoas vão lá com as suas próprias pernas, não respeitando a si mesmo e não respeitando o seu semelhante. Porque se cada um que vai lá se contaminar, ao chegar em casa, vai contaminar seus próximos, mais próximos. E não tem vacina para todo mundo. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a vacinação foi interrompida ontem, atingindo os idosos somente de até 83 anos ou mais. Nós temos que baixar essa escadinha para chegar até os 60 anos. O mundo inteiro já descobriu que a saída da crise econômica e social que nós estamos vivendo é vacinação. E quanto mais rápida, mais efetiva e melhor. E até mesmo nessa vacinação se verifica não obedecimento das prioridades, porque elas também não são definidas claramente pelo Ministério da Saúde, e uso indevido, vacinação de vento. Isso é uma posição criminosa. Tudo isso é inadmissível. Então, senhor presidente, encerro aqui lastimando, mas reafirmo a Vossa Excelência. Se a gente pensar, o tempo vai mostrar isso para a gente, que nós estamos vivendo os anos mais difíceis de nossas vidas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Eliomar Coelho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputado Eliomar Coelho, não se encontrando presente, próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, titular do nosso expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados que ainda participam desta sessão plenária de hoje, quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021, eu me inscrevi neste expediente final para tratar de um tema que já foi rapidamente mencionado de passagem durante a ordem do dia, mas que eu quero abordar com um pouco mais de tempo. E eu me refiro a uma entrevista recentemente publicada, em que o jornalista Sidney Rezende aborda o professor Mauro Osório sobre questões relacionadas ao desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E eu quero, em primeiro lugar, dizer que o Mauro Osório, que é também, além de professor da UFRJ, nosso colega de trabalho aqui na Assembleia Legislativa, tendo em vista que ele coordena a assessoria fiscal implantada recentemente na LERJ e que tem contribuído muito
com estudos, notas técnicas que subsidiam o exercício dos mandatos, sobre informações, análises, conteúdos relevantes acerca da economia fluminense, Mauro Osório é, portanto, um colega de trabalho e, além disso, um quadro dos mais qualificados quando se trata de debater o tema do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Economista de formação, doutor em planejamento urbano e regional, em ambos os casos pela UFRJ, mas, sobretudo, alguém que se dedica, como infelizmente ainda são poucos aqueles quadros que têm se dedicado ao estudo da economia do Rio de Janeiro, do nosso desenvolvimento econômico fluminense. Mauro Osório lembra muito, inclusive como curiosidade, mas também como preocupação, essa característica aqui do Rio de Janeiro, que já deu e segue dando grandes pensadores para o Brasil, mas, entretanto, parece que, por vezes, se esqueceu de pensar a si mesmo, ou sobre si mesmo. Não é? É o caso do pensamento econômico fluminense. Mauro Osório, como outros, a gente pode citar o professor Bruno Sobral, da UERJ, mas são poucos aqueles e aquelas que seguem, digamos, uma esteira consagrada do professor Carlos Lessa, né, que pensou o Brasil, mas pensou muito também o Rio de Janeiro. E nessa entrevista, que eu quero aqui decompor, em primeiro lugar, o professor Mauro Osório faz menção a um episódio decisivo para o esvaziamento econômico do nosso Estado, que foi a transferência da capital para Brasília em 1960. Não é? O Mauro Osório, recorrendo aos estudos do Carlos Lessa, lembra como o Rio de Janeiro, importante porto da América do Sul, foi importante no processo de desenvolvimento da economia brasileira no final do século XIX, início do século XX, mas a partir do processo de industrialização, sobretudo num ciclo importante da industrialização, no ciclo alargado, que vai de Vargas até o início dos anos 80, mostra que quem acaba puxando o desenvolvimento industrial brasileiro não é o Rio de Janeiro, mas é o estado de São Paulo. E ele considera que a transferência da capital foi um marco negativo importante, mas não apenas isso. Não apenas isso. Ele relembra o fato de que o Rio de Janeiro tem pouca tradição de reflexão regional, que eu falava agora há pouco, e também faz menção aos efeitos causados pelo arbítrio, pela ditadura civil-militar, que foi muito dura com parlamentares da bancada do Rio de Janeiro, eleita em 1962. Ele cita, neste caso, um estudo da professora Maria Helena Versiani, que comparou o perfil das bancadas eleitas no Rio de Janeiro em 62 e em 70, mostrando uma diferença brutal do perfil dos parlamentares, deputada Tia Ju, nossos colegas daquela época, mostrando que em 62 a bancada fluminense era composta por deputados com muita tradição de debates, de reflexões nacionais, e em 70 era uma bancada, em boa medida, não todos evidentemente, mas em boa medida, segundo esse estudo, formada por parlamentares muito preocupados com as questões da política local, as trocas fisiológicas, o clientelismo que se consolidou naquele período da política do Rio de Janeiro. Enfim, então esse é um dado importante trazido por Mauro Osório. Mas não só. Ele lembra, mais recentemente, um choque brutal na economia do Rio de Janeiro, quando se tem uma queda entre 2014 e 2015 do preço do petróleo no mercado internacional de commodities, que cai de 112 dólares e 36 centavos para 37 dólares e 28 centavos. Uma queda vertiginosa, brutal e devastadora para a produção de receitas deste setor imponente e potente da economia fluminense, que é o setor
de petróleo. Além disso, lembra o professor Mauro Osório na sua entrevista, que com o avanço, digamos, do campo ultraconservador a partir do golpe de 2016, né, uma nova política vai sendo implementada em relação, por exemplo, ao setor de óleo e gás, em relação à Petrobras, em relação à indústria naval. Eu quero aqui acrescentar a entrevista do deputado Mauro Osório. Então, nós temos um conjunto de elementos, um conjunto de fatos, né? Ele cita, por exemplo, em relação à Petrobras, um estudo feito pela nossa própria assessoria fiscal, mostrando que em 2018 e 2019, os fornecedores da Petrobras, 80% deles já estavam fora do estado do Rio de Janeiro, ou seja, esta potência econômica que é a Petrobras, esta indutora de desenvolvimento que é a Petrobras, este cliente, verdadeiro mamute da economia brasileira, foi deixando de ter insumos fornecidos pela indústria fluminense. Então, são vários indicadores importantíssimos trazidos pelo professor Mauro Osório para explicar essa derrocada, e além de elementos da legislação, a tributação do ICMS do petróleo no destino e não na origem, a Lei Candir, enfim, a arrecadação feita pela União aqui no estado do Rio de Janeiro, que arrecada muito e devolve pouco. Ele traz um número que é bombástico. No ano de 2019, deputada Tia Ju, a União recolheu no estado do Rio de Janeiro 174 bilhões de reais e devolveu ao estado e às nossas prefeituras apenas 36 bilhões, ou seja, 1/5 do que foi arrecadado aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, um conjunto de fatores, um conjunto de elementos trazidos nessa importante entrevista do professor Mauro Osório, que ajudam a explicar, ajudam a entender, esse fenômeno é tão complexo que não é determinado por uma coisa só, é um conjunto de variáveis, um conjunto de fatores. E, portanto, eu quero aqui reforçar o debate feito pelo professor Mauro Osório, quando lembra mais uma vez que o grande problema, o grande desafio da recuperação econômica do Estado está na possibilidade, não apenas esse discurso conservador fácil, não apenas em reduzir despesas, melhorar a qualidade do gasto público, isso é sempre muito importante, mas para sair do buraco fiscal e financeiro em que nós nos encontramos, é fundamental a capacidade de gerar receitas, dinheiro novo, arrecadação nova. Não será apenas cortando despesas. Inclusive, nós vimos isso. O regime de recuperação fiscal, e o Estado do Rio de Janeiro está dependurado nesse regime, nos permitiu, é claro, reduzir despesas. Como assim? Nos permitiu reduzir despesas na medida em que nós paramos de pagar, Vossa Excelência conhece a matéria, paramos de pagar as dívidas que temos com a União, ou seja, reduziu despesa. Melhorou a economia fluminense, mas é claro que não, porque não é só isso. Se a gente não tiver um dinamismo, uma potencialização das nossas possibilidades de desenvolvimento, nós vamos passar o resto do século cortando despesa, mas se não gerarmos receitas novas, não sairemos desse buraco. E aí tem algumas pistas. Duas delas são muito importantes. Primeiro, uma base industrial produtiva na área de saúde. Isso está ficando cristalino. A pandemia jogou na nossa cara. O Rio de Janeiro, que tem a Fiocruz, o Rio de Janeiro, que tem o Instituto Vital Brasil, o Rio de Janeiro, que tem um acervo importantíssimo, que eu não canso de repetir, de universidades federais, universidades estaduais, instituto de pesquisa, não tinha capacidade de produção de máscara, não tinha capacidade de produção de luvas, não tinha capacidade de produção dos insumos mais elementares, embora tivesse e tenha inteligência instalada aqui no próprio Estado. Então, uma base industrial produtiva da saúde é fundamental. Como a rigor, não apenas na saúde, aproveitar o polo de inteligência do Estado. Nós estamos no século XXI, nós estamos vivendo no mundo a 4ª revolução tecnológica, nós estamos na era do conhecimento, é tirar proveito da presença das nossas universidades, dos nossos institutos, dos nossos laboratórios de pesquisa, para que eles possam também ser indutores de desenvolvimento econômico, com distribuição de renda, com justiça social. Por isso eu quero aqui aproveitar para repercutir essa importante entrevista concedida
pelo professor Mauro Osório, ao site de O Dia, ao jornalista Sidney Rezende, que deve ser lida, estudada, comentada, porque é, por um lado, um bom diagnóstico dos fatores que levaram a essa situação de derrocada da economia do Estado, mas, ao mesmo tempo, aponta perspectivas, abre perspectivas para que o Rio de Janeiro possa se recuperar. Portanto, faço aqui essa discussão exclusivamente e fundamentalmente para repercutir esse importante documento, essa importante radiografia sobre a economia do Estado do Rio de Janeiro, feita recentemente pelo professor Mauro Osório, a quem eu cumprimento pelos estudos que vem desenvolvendo e pela ajuda, pelo auxílio luxuoso, como diria o poeta, que vem prestando, sobretudo a nós, deputados, através do trabalho que vem coordenando na assessoria fiscal da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Excelentíssima deputada Tia Ju, é sempre uma honra, e sempre insisto em dizer, que Vossa Excelência fica muito bem no comando dessa casa, nessa cadeira de presidente. Cumprimentar todos os deputados, deputadas, a todos que nos assistem pela TV Alerj, ao meu amigo deputado Charles Batista, presente aqui no plenário da Assembleia Legislativa. E não poderia hoje, senhora presidente, me furtar a comentar algo muito grave que aconteceu na noite passada no Brasil. Inclusive, eu falava ao telefone no exato momento que os agentes da Polícia Federal chegaram à residência do deputado federal Daniel Silveira. Quero dizer, senhora presidente, que, antes de mais nada, me solidarizo com o deputado, meu amigo, meu irmão, o deputado federal Daniel Silveira. Espero, sinceramente, que os direitos, as prerrogativas sejam respeitados. Nesse momento tão nebuloso na nossa República, é fundamental que nós não percamos a esperança e que nós, sobretudo nós, que estamos aqui, fruto do voto popular, possamos nos imbuir de fazer com que os direitos, as prerrogativas sejam efetivamente respeitadas nesse país. Mais do que isso, presidente, me assusta, me deixa estupefato. Eu diria, inclusive, que nasci para ver a esquerda comemorar uma decisão monocrática que prende um indivíduo, um cidadão, um deputado, à noite de um feriado, comemorar nas redes sociais essa prisão, ainda mais sendo uma prisão que tem como cerne da questão a liberdade de expressão, as prerrogativas de um parlamentar. É impressionante ver a indignação seletiva da esquerda, a hipocrisia, a disfarçatez que interpreta os acontecimentos ao seu bel prazer. Me causa espanto observar que, há algum tempo atrás, Vadir Damus, que Deus o tenha, não sei nem se está vivo ou se está morto, mas está extirpado da política, ele utilizou a sua prerrogativa de deputado federal para pedir o fechamento do STF. E essa mesma esquerda hoje, que regozija com a prisão do deputado Daniel Silveira, se calou numa indignação seletiva, numa hipocrisia e na disfarçatez que eu acabei de comentar. Inclusive, fiz esse alerta ao deputado Daniel Silveira e faço aqui. Deputado Daniel Silveira, tome muito cuidado, fique atento, porque aquele deputado que tem frouxo até no nome, deputado Charles Batista, vai acabar se apaixonando pelo Daniel Silveira, porque ele gosta tanto de presidiário, ele gosta tanto de quem está na prisão, que nesse momento que o nosso
amigo Daniel Silveira está lá na prisão, vai correr risco de arrebatar os corações do deputado frouxo, que vai acabar se apaixonando por ele, porque, notadamente, é um deputado que ama quem está na prisão. Então, quero aqui manifestar minha solidariedade, dizer força, deputado Daniel Silveira. Senhora presidente, não posso me furtar também de falar sobre ordem pública. Nós estamos hoje, nessa quarta-feira de cinzas, encerrando o carnaval, um carnaval que é o auge da manifestação cultural no Rio de Janeiro, um momento tão importante para a nossa já frágil economia, um momento em que o Rio de Janeiro se abre, se descortina para o mundo, em que recebe milhares de turistas, tanto do exterior quanto os turistas domésticos, e nesse momento nós observamos que o carnaval, por uma decisão das autoridades sanitárias, ele não pôde acontecer em meio à calamidade, em meio à pandemia do Covid-19, mas nesse carnaval tão esquisito, tão atípico, me causa também estranheza e perplexidade observar que inúmeras festas clandestinas aconteceram no Rio de Janeiro e, infelizmente, a gente observa cegueira, mais uma vez uma cegueira também seletiva por parte das autoridades da ordem pública municipal. Eu percebo e confesso que assisti a uma entrevista do atual secretário de Ordem Pública com muito espanto, porque ele narrava aquela festa que aconteceu numa favela no Rio de Janeiro, dizendo que se tratava de um caso de polícia, quando, na verdade, o secretário de Ordem Pública é policial, é delegado da Polícia Civil. Ora, deputado Charles Batista, um secretário municipal de Ordem Pública que é policial, que é delegado de polícia, ele não pode simplesmente dizer que algo é caso de polícia. Ele está imbuído do poder público, ele está emanado das funções públicas, da autoridade que tem e deveria agir. Quando eu observo um tratamento desta forma, fica muito claro para mim que a ordem pública no Rio de Janeiro, ela simplesmente cancelou uma boa parte do território da cidade do Rio de Janeiro. Ora, as favelas não merecem ordem pública? As pessoas de bem, a maioria esmagadora das pessoas de bem que ali moram não merecem ordem pública? Não merecem serem preservadas do Covid-19? Isso porque a autoridade municipal não adentra nessas comunidades? Ora, se a Guarda Municipal não tem armas de fogo, que já deveria tê-las há muito tempo, que peça auxílio às forças estaduais de segurança, às forças federais de segurança, mas faça valer o que a ordem pública da cidade do Rio de Janeiro deveria ter feito, que, aliás, vem fazendo com maestria: ir perseguir comerciantes, empreendedores em estabelecimentos comerciais que têm o seu alvará de funcionamento, que estão de maneira heróica tentando sobreviver mesmo nesse momento da pandemia, em que os empregos estão sendo perdidos e esses empresários têm tentado de todas as formas preservar os empregos, manter os seus negócios abertos. Ir perseguir esses empresários em praça pública é muito fácil. O empresário que tem local certo e sabido e tem alvará, é muito fácil de ser perseguido pela autoridade municipal. Eu quero ver ter peito e disposição de combater as irregularidades e a desordem dentro das favelas. Isso não acontece. Aliás, não acontece também no asfalto. Nós observamos também nesse período um empresário ser esganado, enforcado por dois vagabundos que o desmaiaram, roubaram tudo que ele tinha em plena Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, salvo engano. Então, infelizmente, o Rio de Janeiro, que tanto precisa de ordem, não está vendo ordem nem no asfalto, tampouco na área de favela. E eu me permito aqui, senhora presidente, trazer um vídeo que me deixou indignado, me deixou muito assustado, que tem a ver com o tema que estamos tratando. Ali na favela da Cidade Alta, uma facção criminosa promovendo aglomeração, brincadeira para o que aconteceu ali, promovendo uma festa em céu aberto com um desfile de armas de fogo, armas de guerra de grosso calibre, à luz do dia e, infelizmente, aos olhos fechados das autoridades de segurança pública do município do Rio de Janeiro, que nada fizeram e nada fazem
para coibir as aglomerações, as irregularidades em parcelas da cidade do Rio de Janeiro. Ali, sim, é um caso de polícia, é um caso de ordem pública, é um caso que o Estado tem que coibir de forma veemente e acabar com essa facção que está amedrontando, tocando terror na comunidade, na favela da Cidade Alta, em todos os arredores, inclusive instalando uma facção que tem o nome de alguma coisa relacionada a Israel, porque promovem ali toda sorte de intolerância religiosa. Acabei de assinar a CPI proposta aqui, o projeto de resolução da deputada Marta Rocha, que propõe a criação de uma CPI para apurar os casos de intolerância religiosa, e isso tem acontecido na favela da Cidade Alta, onde uma facção criminosa tem aterrorizado não só o cidadão de bem, mas aquela comunidade como todo o seu entorno, aos olhos da segurança pública, aos olhos da ordem pública no Rio de Janeiro. Então, considero aqui um absurdo e definitivamente não me canso de dizer que o Rio de Janeiro precisa de ordem. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a presente sessão.